Fala pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos de volta nesse canal, estamos de volta com a nossa playlist infinita. Agora, faz um tempo, né? A gente teve alguns problemas técnicos aqui. A gente soltou um vídeo muito bacana esse ano sobre uma banda maravilhosa chamada The Warning. E depois não saiu mais nada, a gente não conseguiu gravar. Mas estamos aqui de volta. Eu sou Geraldo Maciel, estou aqui com os meus dois companheiros aqui, nosso querido Lucão e o Luizeiro aqui, para a gente falar. Cara, ó, eu acho que posso falar por nós três aqui, mas vamos falar hoje de uma das nossas bandas favoritas. Uhum. Do Luiz eu sei que é, né? Inclusive, teremos revelações aqui dos gostos peculiares aqui do né? Mas vamos deixar isso para a hora certa, vamos guardar aqui um suspense, né? Mas, ó, antes de a gente começar, faz o seguinte, faz aquele favor aqui para nós, se inscreve no canal, porque, cara, o nosso último vídeo, 98% das pessoas que assistiram o vídeo não eram inscritas no canal. Que E absurdo. é um vídeo que teve muito comentário. Então, assim, se essa galera se Tristeza. inscrever, pô, o canal cresce pra caramba. Então, assim, isso ajuda muito a gente. Isso ajuda pra caramba, né? Aí você se inscreve, você aperta ali no sininho, porque aí você vai receber notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você recebe. Você, o que mais tem que fazer mesmo? Você curte o vídeo, que é bacana também, é um negócio que não te custa nada. E pra gente é muito valioso, você vai ganhar aí um espacinho no nosso coração. E você pode já deixar um comentário aqui para gente, respondendo a pergunta que eu vou fazer agora aqui para os meus companheiros. É uma pergunta muito importante quando a gente fala de uma banda desse porte e com essa magnitude. Como é que vocês conheceram Metallica? Como é que Metallica passa a fazer parte da sua vida, da sua história, da sua trajetória? Quem vai me responder essa Em pergunta? que momento o Metallica entrou na sua trajetória e mudou os rumos da sua vida, digamos assim? Bom, eu lembro de dois momentos mais importantes assim, do Metallica entrando na minha vida, e um deles envolve o outro membro desse canal, que não é o Geraldo, que é o Luiz. Mas, assim, o primeiro contato que eu tive talvez tenha sido através do Guitar Hero. Porque assim, eu já sabia quem era o Metallica, já tinha ouvido falar, na MTV sempre falava alguma coisa, tal, Metallica, não sei o quê. Só que eu não conhecia as músicas, eu não conhecia, nunca tive interesse, assim, até então, de ir atrás de ouvirem o disco. E aí o maluco que jogava comigo na época de uma house, ele falou assim, meu, o novo Guitar Hero é mó legal, tem várias músicas muito loucas, tem até o One do Metallica. Eu falei, pode crer. Mas eu não sabia o que era o One do Metallica, eu só A confirmei resposta, com pode ele. crer, o cara entrou. Não, É, tem que eu concordar com confirmei o assim, que eu eu tô sei, né? falando, É, tô ligado, né? Tô sabendo dar, mas não sabia nada. Joguei o jogo, a música é, tipo, impossível de você passar no controle, mas eu falei, pô, a música é muito louca, tem um solo da hora pra caramba, só que a música é grande e tal, na época eu estranhei. E o nosso querido Luiz, ele é um exímio guitarrista, até pra quem não sabe. E na época, acho que não sei se foi do Orkut ou do comecinho do Facebook, eu lembro dele ter gravado um cover de Master of Puppets. E ele me uhum, marcou no vídeo. E aí sim. eu vi ele tocando e falei, cara, que música do caralho, mano. Vou ter que ouvir essa música, vou ter que ir atrás da parada. E aí que eu fui conhecer o disco Master of Puppets. Aí que eu fui me interessar em ouvir o Black Album. Daí que eu comecei a gostar mais de Metallica. Mas acho que esses dois momentos assim, foram chaves para eu mudar a minha vida ouvindo uma banda de metal que não era assim, tirando as bandas de metal do new metal ali do começo dos anos 2000, Metallica foi a primeira banda de metal clássico que entrou na minha vida que eu parei para ouvir e falei, puta, isso é muito da hora. Mas o E Metallica você, Luiz? o Metallica não é uma banda de metal clássico. Atropelei aqui. O Metallica não é uma banda de Não, metal não clássico. é metal clássico, mas uma banda clássica do cenário metal. Eu troquei as palavras. Cara, o Metallica surgiu na minha vida a partir do momento que eu comecei a aprender a tocar guitarra. É, eu gostava, sempre gostei de
de música e via a galera tocando violão, eu falava, caramba, que demais, eu tenho que aprender isso. E meu pai, na época, colecionava MP3 e a gente voltou de São Paulo com um dos shows do Metallica, que é o show que eles fazem com a Orquestra de São Francisco, de 99. Eu peguei o disco número 2 e coloquei e abriu com Nothing Else Matters. E, cara, aquilo fez assim, ó. Pof! Explodiu a minha cabeça. Eu falei, eu tenho que aprender essa música. E foi a partir daí que eu me apaixonei por Metallica. E, cara, eu devorei a partir daí tudo o que eu assim, tinha direito que estava no meu alcance. Li a biografia do Metallica, eu tenho o livro, mas o livro está com meu pai. E o primeiro show da minha vida foi o show do Metallica. Eu tinha 16 anos, eles estavam na tour do Death Magnetic, lá em São Paulo, no estado do Morumbi. Cara, foi assim, sensacional. E se eu posso falar uma coisa para vocês, uma dica, se vocês tiverem a oportunidade um dia de ir no show do Metallica, se vocês gostam do Metallica, vão, porque é uma experiência que vocês vão carregar pro resto da vida de vocês. É, assim, maravilhoso. Cara, é uma banda aí que falta eu ver ao vivo, cara. Metallica, eu não assisti, eu não consegui no show, não, até hoje. Agora, essa turnê nova deles, eles estão. Eles vão tocar, parece que por enquanto tem shows marcados em 22 cidades. Então são 44 shows, porque em todas as cidades eles vão fazer dois shows com repertório diferente nos dois shows. Uhum. Bom, mas, cara, Metallica entrou na minha vida faz muito tempo, né? Metallica entrou na minha vida ali em 1995. 95? Não, 94. 94, que foi o momento em que eu estava começando a ouvir. Começando a ouvir, não, eu estava buscando alternativas para ouvir rock mais pesado. Aquela coisa, né? Os amigos ouvindo metal, que não sei o que e tal. Vou lá. Só que naquela época, né? A época que vocês não viveram, qual que era a maneira de ouvir música? Vai comprar disco? Não tinha outro jeito, velho. Por mais que Metallica tivesse uma coisa ou outra que tocava na rádio, era difícil, né? Pelo menos onde eu morava. Aí eu fui na loja de disco, eu tava lá doido pra aprender a ouvir metal. O primeiro disco que eu comprei foi o No Prayer for the Dying, do Iron Maiden, que é um disco que eu não gosto tanto, pra ser bem sincero. Mas comprei por causa da capa, porque, cara, você não conhecia, você não tinha informação. Aí de repente, pô, a capa do No Prayer for the Dying é muito da hora. Uma das capas Uhum. mais legais do Iron Maiden. Eu comprei pela capa. Não me pegou. Aí eu falei, não, mas não desisto. Não vou desistir. Vou ouvir metal. E aí eu comprei esse disco aqui, Ride the Bonitão, hein? Lightning. Foi aqui o meu segundo Maravilhoso. disco de metal da vida. Não o meu segundo disco da minha coleção, mas segundo disco de metal. A porcaria que não tem encarte, não tem nada esse negócio. A capa simples aqui. Que era assim que saíam os discos aqui no Brasil. É, não foi ainda o disco que fez eu me apaixonar por metal. Esse foi o terceiro, que foi o que eu usei de Sepultura. Mas é um puta disco, né? Sim. É um baita disco. Cara, porra, o disco tem For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, Creeping Death. Pô, Nossa. o disco que tem essas três músicas já vale o disco inteiro. Só que aí tem Ride the Lightning também. Pô, Trapped Under Ice é uma música que eu acho foda. 8 músicas aqui. E, tipo, o Metallica tava fazendo o que nesse disco? Tá descrevendo a história do metal. Agora, vamos entrar um pouquinho aqui na história do Metallica, que é uma história que eu posso dizer que acompanhei, Pouquinha coisa, Oh, né? acompanhei essa história, né? E, cara, Metallica, velho, tá com
42 anos de banda. Fazendo esse ano, né? Não sei que mês. Ou seja, Metallica, eu nasci em 80, Metallica nasceu em 81. E aí, cara, os caras começam ali, a primeira música do Metallica é Hit the Lights, que sai numa coletânea, que é a Metal Massacre. E pronto, sabe? É a música ali que dá pra prestar atenção naquilo, aquela banda tá fazendo uma parada nova, velho. Tá fazendo um negócio da hora. Tava surgindo naquele momento esse gênero que, de todos os gêneros do metal, eu acho que é o que eu mais consumi na minha vida, que é o thrash metal. O metal tem tanto subgênero, né? Cada um tem aí a sua preferência, né? Mas, ó, né? Sim. O Lucão aqui, eu sei que é o cara do New Metal. O Luiz É, é da Metal Espadinha. o Luiz é do Metal Espadinha, obviamente, né? Isso aí a gente sabe, todos sabem, né? Mas o meu sempre foi thrash metal, cara. Sempre foi. Mas aí, ó, 82, o Metallica entra nessa coletânea e aí eles já fazem a primeira demo deles, que eles chamaram ali de Power Metal, se não me engano, tinha 4 músicas. E depois eles Uhum. lançam no mesmo ano outra demo, que é a No Life to Leather. Que, cara, essa demo, ela é quase o Kill 'Em All inteiro. Só que tem uma música nela que chama quase, tá? Ainda não tem o No Remorse, ainda não tem o Whiplash e ainda não tem o Anesthesia, porque aí eu vou falar daqui a pouco. Mas tem uma música nessa demo que chama The Mechanics. E essa música foi composta junto com quem? Com Dave Mustaine. Aí quando o Metallica lança o Kill 'Em All, eles é, refazem essa música, né? E ela se torna ali o The Four Horsemen. E essa música sai também como só Mechanics, né? Não tem o D no primeiro disco do Megadeth. Uhum. Em 82 ainda eles lançam mais uma demo, só que é uma demo ao vivo. Que é com o título que seria o título do Kill 'Em All, que é o Metal Up Your Ass. Uhum. Quando eles lançaram o Kill 'Em All, não deixaram sair com esse título, né? Uhum. Mas essa demo, cara, ela tem todas as músicas do Kill 'Em All, menos a Anesthesia, e tem a cover do Ema Evil, do Diamond Head, que o Metallica toca até hoje. O Metallica tocou Uhum. naquele show lá, porque todo mundo tocou junto, né? Que é o show do Big Four. Que foi Sim. todo mundo do Anthrax, todo mundo do Megadeth, e os caras do Slayer não quiseram subir junto no palco, né? Ficaram lá dois, lá, mas não tocaram, só ficaram lá fazendo presença, né? E essa demo aí é o último registro que tem o Dave Mustaine ainda na banda e o Ron McGovney, que depois saiu e o Dave Mustaine foi expulso. E aí entra o Kirk Hammett no lugar do Dave Mustaine, né? E entrou também o Cliff Burton. Eu ia falar do Anesthesia, justamente a Anesthesia é a música do Cliff Burton que entra no Kill É. 'Em All, né? A Whiplash e a No Uhum. Remorse já tinham saído numa demo que eles lançaram em 83. O nome da demo é Mega Force, né? E aí o Cliff Burton entra ali, ele sai de uma banda chamada Trauma. E aí, cara, os caras lançam esse CD aqui, Kill 'Em All. que é o meu preferido do Metallica. E, cara, isso aqui, ele pode ser tosco em termos de produção, mas, cara, porra, esse disco é genial. Ele tem tudo que um disco de thrash metal tinha que ter. É um absurdo isso aqui, velho. É um absurdo. Quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu não lembro muito direito mais. Os meus discos todos dessa época aqui, tem esse selinho aqui da loja que eu comprava, né, em Campo Jordão. Essa loja alimentou muito aí da minha discoteca aqui, né? E eu ouvi esse negócio, eu acho que ele foi o segundo do Metallica. Eu acho que ele foi o primeiro CD do Metallica que eu comprei. Quando eu ouvi esse negócio, eu falei, cara, essa banda é muito foda. E, tipo, até hoje. Assim, o disco preferido, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Disco preferido, ele não tem absolutamente nada a ver com ser o melhor da banda. Não, eu concordo com isso.
O Uhum. disco preferido é aquele que marca a sua vida. Sim. E esse disco aqui fez eu virar fã mesmo do, do Metallica, né? Aí, como eu falei em 84, vem o Ride the Light. É engraçado, né? Porque o Metallica lança um disco em 83, em 84, em 86 e em 88. Agora o Metallica fica 8 anos sem gravar disco. É um negócio impressionante. Aí tem aqui Ride the Light, capa clássica, capa linda, né, velho? Essa capa é Essa linda, capa é muito bonita. maravilhosa essa capa. Eu Nossa, gosto do logo do Metallica grandão, com essa é. luz em cima, acho muito Não, foda, cara. é fenomenal. E aqui atrás, né, as poses clássicas de banda de metal, né, velho? Maravilhoso. E, cara, você já. É que assim, o vinil, ele tem a qualidade meio tosquinha. O vinil prensado no Brasil não era muito bom. E até meio fino demais, sabe? Mas você já percebe que tem uma produção melhor ali, né? E aí, 86, né, vem o disco que é considerado por muita gente o melhor do Metallica. E é um disco brabo demais, que é o classiqueira Master Nossa, of Puppets. Puta, que O disco Metallica sempre sensacional. lançava uma instrumental, pelo menos, em cada disco, né? Aqui tem a Orion, uhum. que é fenomenal. Battery, cara, que é uma abertura de disco Nossa, melhor do que Battery. Nossa, Até aí o consigo Metallica era pensar nisso. thrash metal na veia, né, cara? Eu gosto uhum. muito de Welcome Home também, Sanitarium. Nossa, maravilhosa essa música. Carry On, nossa, fenomenal. E Leper Messiah também. Uhum. Gosto, gosto demais. E aí o Cliff Burton morre, né, velho? Né, na É, turnê, aquela coisa louca lá que o ônibus capota e ele é atropelado pelo próprio ônibus. Aí o Metallica entra em crise e mas não param, né? Pelo menos não param. sim. E aí eles precisam de um baixista novo, ouvem sei lá quantas pessoas e entra o Jason Newsted na banda, cara. Que na Jason boa, velho. Newsted. Na boa, cara. Eu curto pra caralho o Jason, cara. Eu acho ele um baita baixista. Eu gosto muito da postura dele no palco. Sim. Inclusive, antes de continuar, queria contar a história aqui. Quando eu era moleque, eu trabalhava na frente de uma loja de CD. Uhum. E eu, de vez em quando, eu emprestava os CDs da loja para eu ouvir. E um dia os caras me emprestaram um box do Metallica, que é o Live Sheet Binge and Purge, que era um CD Uhum. daqueles duplos, sabe, daquela caixa grossona. E Uhum. eu não lembro se era duas fitas, três fitas, não sei, de VHS com o show do Metallica. Foi a primeira vez que eu vi o show do Metallica na minha vida. E naquela turnê, o Jason cantava Seek and Destroy. Né? Durante muito tempo, ele que cantou Seek and Destroy no show. Muito tempo. O James não cantava mais até ele sair da banda, até o Jason sair da banda. Sempre foi o Uhum. Jason, né? E era muito foda, cara. Era muito foda. Aquilo lá foi, junto com o Kill 'Em All, foi o que fez eu me apaixonar por Metallica. E aí, quando ele entra, eles resolvem apresentar o novo baixista, né? E aí eles lançam o EP Garage Days Revisited, né? Que é a primeira gravação com ele e tem 5 músicas, só que são as primeiras músicas do Garage Inc. E aí, depois, eles lançam, no ano de 1988, o Injustice and Justice for All, que quando você fala rápido parece Injustice for All, que é justamente a intenção deles, né? Que é esse disco Uhum. aqui, essa capa também que eu acho fenomenal. Eu gosto muito dessa capa aqui. E, cara, esse CD, ele é longo, né? Eu lembro que eu achava o máximo que no vinil era duplo, mas tinha só 9 músicas. Como assim, velho? As músicas tudo Tão grande. comprida, né? A, você ouve aqui a Blackness, que agora o selo do Metallica se chama Blackness, né? E tem Uhum. 6 minutos e pouco, a Injustice for All tem 9:44. Aí você pensa, nossa, que música comprida. Só que você vai lá pro final, a To Live Is To Die tem 9:48. Essa música é fantástica. Cara, Short the Straw, eu acho o máximo.
Harvester of Sorrow é a minha favorita desse disco. E tem um negócio, Aqui a galera já começou a falar que o Metallica se vendeu. Porque até então os caras falaram que nunca ia fazer um clipe na vida. E aí eles fizeram um clipe de One. É o grande clássico desse disco. E eles até encurtaram um pouco a música para passar na MTV. Sim. Se vendeu? Pode ter se vendido um pouquinho, mas foda-se. Cara, é que o povo não entende o seguinte. Quanto maior uma banda de metal for, melhor é pro metal. Sim. Sim, muito. É mais gente conhecendo o gênero, mais gente me procurar, mais músicos e mais bandas relacionadas, então, tipo, E mais dinheiro todo pros mundo caras ganha. fazer música também. Uhum. Aí, agora eu vou dar aqui uma provinha de que eu sou fã do Metallica. Eu tenho um piratão aqui, um bootleg dessa turnê Texas 1989. Que paguei a fortuna nesse negócio aqui. E tem as músicas mesmo deles e tem Am I Evil. No final uma jam aqui de 3 minutos e pouco, e aí depois tem Am I Evil, né? E, ó. E aí o que acontece depois, gente? O que acontece depois? Depois vem a grande revolução aí. Que, cara, depois de um álbum duplo com 9 músicas, cara, o Metallica gostou dessa parada de fazer sucesso. Cara, gostaram desse negócio de todo mundo tá cantando One. Cara, One, ela é uma balada thrash metal com um pitado de progressivo. Aí chega no final, aquela bateria, lá, aquilo é thrash metal purinho. Então, assim, Uhum. sabe, não é porque ela é mais lenta no começo que é ruim. Mas a galera já não tava gostando. Mas aí, pô, aí depois é isso aqui. Vou tirar daqui uma coisa aqui. Conhecido aqui como Black Album, mas que se chama simplesmente Metallica. Metallica. Eu tenho essa edição aqui que é importada, Estados Unidos. Parte escura aqui também. Caramba. E, cara, eu ouvi esse negócio, só que assim, vocês sabem, né? Eu não consigo dobrar o bagulho aqui agora. Eu nunca fui uma pessoa muito preconceituosa, eu só tinha preconceito contra hard rock, que acabei perdendo também esse preconceito. E... Mas, cara, não é porque era um pouco mais leve o negócio que eu não ia ouvir. Porque diz que é bom pra caramba. Sabe? Só que tem a baladona, que é a música talvez mais conhecida do Metallica. Talvez. Que é Nothing Else Matters. Mas eu quero interromper aqui minha explanação para fazer uma pergunta aqui para os meus colegas. Metallica é, hoje, a maior banda de metal do mundo? Sim. Nossa, Absolutamente. cara, é difícil. Eu acho que tem muita banda boa que consegue bater de frente com Eu não estou Metallica perguntando ainda. se é melhor, estou perguntando se é maior. Não estou perguntando se é bom, estou perguntando se é maior. Maior não tem nada a ver com melhor. Hum, Banda boa tem pra caralho. Aí de repente você cita uma banda foda que tem agora, Gojira. Gojira vai lotar um estádio sozinho, que nem a Metallica faz? No mundo inteiro. não. Então, porra, é disso que eu tô falando. Hum, Tô falando de maior. Agora você pega, por exemplo, Iron Maiden. Iron Maiden é capaz de lotar. Só que se por acaso, Uhum. sei lá, mano, minha irmã conhece Iron Maiden, conhece o nome do Iron Maiden. Se eu tocar Nothing Else Matters perto dela, é capaz dela conhecer. sim. Bem mais provável. É. É disso que eu tô falando de tamanho. Tamanho não tem Uhum. nada a ver com qualidade. Então, assim, cara, o que eu acho impressionante é o Metallica, hoje, em 2023, ainda ser tão relevante, e você falar de Metallica para uma pessoa que não é do metal, e ela saber o que que é. O Metallica lança disco agora, tá todo mundo que gosta de rock falando Metallica. E olha
Gente, pelo amor de Deus, vocês que estão vendo a gente aí, não vai arrumar briga, porque é uma visão que eu tenho do negócio só. Eu vejo uma preocupação quase maior com o disco novo do Metallica do que quando o Iron Maiden lançou o Senjutsu. Sabe, tem muito mais gente, pelo menos aparecendo aqui para mim, falando do disco novo do Metallica. E o Metallica, você vai Uhum. falar sobre a banda, cara, não digo com qualquer pessoa, mas com muito mais gente do que você fala do que você faria falando de uma banda que também é gigantesca como o próprio Iron, Uhum. entendeu? Então, assim, tem muita banda boa? Tem, claro que tem. Pô, o Megadeth continua grande, mas o Megadeth nunca saiu do nicho. Sim. A galera tava falando, mas eu não fui desesperado a ouvir o disco novo do Megadeth igual eu fui para ouvir do Metallica, entendeu? É esse que é o meu ponto. Então, de repente, o Metallica ele conseguiu furar tanto o negócio que tocou no Lollapalooza. Que banda de metal que toca no Lollapalooza, me conta. Aí, cara, aí vem, né, o Live Sheets, que eles lançam aqui na turnê do álbum Preto. E aqui, o que que eu tenho? O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Tem um Piratão aqui também, ó. Dessa turnê também. Hum, Alguém duvida Cara, ainda cheio que eu das seja fã raridades, dessa né? banda? Não, isso aqui não é raridade, isso aqui é um bootleg, né? Um pirata. Ele é alternativo, por assim dizer, né? Tudo escrito errado, nada da música escrito errado aqui. Negócio impressionante. Todas as músicas compostas por Hatfield, Hammett, Ulrich, Newsted e Sandman. Escrito região rosa aqui, né? ó. 7 músicas só. Mano, isso aqui imagina o Nossa, cara velho. que não conhece, né? Lê essa bodega aqui. Ó, que porra é essa? Vai ver os caras tocando só tem quatro. Como assim? Cadê os Sandman? Quem que... Cara, aí, isso foi em 91, né? Que eles lançam o álbum preto. Esse é uma turnê Uhum. enorme. Tocaram com Guns N' Roses também. Fizeram um turnê gigantesco com Guns, um monte de coisa. E o Metallica fica 5 anos sem lançar disco. E aí entra uma coisa que pra mim também é muito emocional. Porque em 91 eu tinha 11 anos, eu nem sabia que era metal. Esses dias aqui eu comprei tudo depois. Mas aí vem o primeiro lançamento do Metallica que eu acompanhei. O primeiro lançamento do Metallica, assim que saiu, foi lá na loja e comprei o disco em 96, que é o Load. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu amo esse disco. Eu amo esse disco. Porque, como eu falei, eu não tinha essa coisa do preconceito. Aí eu olhava os caras aqui de cabelo curto e o Kirk com delineador, eu achei o máximo. Eu achei sensacional, velho. Esses caras têm a coragem que ninguém do metal tinha na época. E a única Muita. crítica que eu faço a esse disco é que ele é muito longo. E se não me engano, o Reload é maior ainda. Cara, mas a hora que eu ouvi Mama Said, por exemplo, a baladona country, tá ligado? Nossa. Eu achei, pô, que música linda, velho. E o James cantando de um jeito que ele não sabia cantar antes. Porque ele mesmo fala, Uhum. né? Que ele Hum, estragou muito a voz dele na turnê do Black Album. Por causa do alcoolismo dele e porque ele não tinha técnica nenhuma. Ele não tinha aprendido técnica. E aí ele foi fazer aula de canto e ele não queria fazer. Ele não queria fazer. Porque ele falou, os caras vão querer que eu cante ópera daqui a pouco. História é de aula de canto. E ele voltou cantando muito melhor, né? Então, The House Jack Built eu acho sensacional. Until It Sleeps eu acho linda. muito boa. King Nothing. In My Beach, que é um pouco mais pesado, né? Mas aqui o Metallica Uhum. tava sem medo de mostrar as outras influências que eles tinham para além do metal. Só que o problema é que os caras estavam compondo que nem uns dementes,
Isso foi em 96. E aí, em 97, os Uhum. caras já me mandam aqui o Reload. Também, aqui, eu vou falar, cara, eu gosto menos do Reload do que do Load. Porque pra mim ele ainda Uhum. tem a cara ali de sobra, tá ligado? Mas ele Aham. começa com um Sim. feel que eles tocam até hoje no show. Give me two, give me five, give me that, shut up, porra. Esse começo é sensacional, absurdo. Tem uma coisa aqui que eu detesto, que é o The Unforgiven 2. Acho uma música completamente desnecessária. Mas, cara, a galera tava falando mal? Tava, mas vendeu pra caramba também. Uma coisa eu falo pra vocês. O Metallica nunca perdeu a relevância. Aí vem uma. Como é que eu posso dizer isso, cara? Uma nova experiência do Metallica, né? Em 98 eles lançam Garage Inc. Tem capinha aqui. Cara, isso aqui é. Eu gosto muito. É um álbum duplo. O Uhum. disco um tem gravações novas que, né, eles não tinham feito antes. É só cover, né? Cover pra caramba aqui, velho. São 27 músicas. 27 músicas. Mas tem, como é que chama? Black Sabbath aqui, tem Diamond Head, que não é só Emma Eve, os caras gostavam pra caramba da Diamond Head, né? Tem Uhum. Bob Seger, tem Merciful Fate, Thin Lizzy. É, cara, só coisa boa aqui. Leonard Skinner, Lynyrd Skynyrd. tá? Uhum. Muita coisa Leonard. boa. E aí no disco 2 aí tem as covers que eles já tinham gravado, né? Aí entra aqui 4 covers do Motorhead, a banda que formou todo mundo que gosta de metal, né? Tem, Aham. o que mais tem aqui? Tem Queen, né? Stone Cold Crazy, que eu acho genial essa versão do Metallica. Uhum. Tem mais Diamond Head. E assim, algumas aqui foram lá do B, né? Alguma coisa, tal. Tem Killing Joke, tem Holocaust. Cara, muita gente não gosta. Tipo, não entra na lista dos favoritos, porque é um pouco difícil você colocar um disco de cover na lista dos seus favoritos da banda, né? Mas é um disco muito bom. E ainda tem essa foto. Essa foto é muito boa, cara. Maravilhosa. The A Metallic X. cara do James Hetfield impagável, cara. Tem uma foto boa na história do Metallica, essa foto aqui. E depois, vem aqui. Depois vem outra experiência aí do Metallica, né, cara? O Metallica lança o SM, que é o Nossa. ao vivo aqui com a orquestra. Duplo também. Vários clássicos, algumas músicas mais recentes e 2 músicas novas. Que No Leaf Clover, minus Human, sinceramente, nenhuma das duas me chama muita atenção, não. Cara, particularmente eu gosto de Minus Human. Eu Não, gosto dessa não tô música. falando que eu desgosto, mas também não. Não é uma coisa que, assim, É nossa. esquecível, é esquecível. É um bom Uhum. disco, é um negócio novo aqui. Também É Metallica foi incomemorável, na criticado verdade. por isso também. Uhum. E eu lembro que uma música, esse disco é de, qual que é o ano aqui? É 99. 99. Em 2000, cara, o Metallica lançou uma puta música boa que é I Disappear, que tocava muito na 89, que era Hard Rock de São Paulo, né? Que não tem em disco nenhum, né? Porque ela é da trilha sonora do Missão Impossível 2. E em 2000, Uhum. o que aconteceu também? Aconteceu o rolo do Napster, né? Sim. É Que verdade. Nossa. depois, cara, anos depois, o Lars até dá uma entrevista falando assim se ele se arrependia de ter comprado a briga com o Napster, né? Que para quem não sabe, o Napster foi o primeiro grande programa de compartilhamento de arquivos e a galera começou a piratear as músicas, né? E o Lars comprou uma briga, Uhum. processou o Napster, pegou a lista das pessoas que baixaram música do Metallica, ele querendo cobrar de todo mundo aí. Aí anos depois perguntaram para ele se ele tinha se arrependido, ele falou assim:
se eu me arrependo de ter feito uma coisa que me tornou a pessoa mais odiada da música, Sim. diria eu que Lars se meteu em Nossa. uma situação periclitante. E Ai, Severo. caramba. aí aconteceu isso, o James estava numa num período muito crítico do alcoolismo dele. Uhum, O Jason montou uma outra banda chamada Echo Brain. E basicamente a galera não estava se entendendo. Basicamente a galera não estava se entendendo. Basicamente o Jason ele foi meio chutado do Metallica, né? sim. Porque o cara falou assim, se você vai estar em outro projeto, e você vai se dedicar tanto, então não tem. O James falou isso pra ele, né? Então não tem por que você ficar aqui. Uhum, Cara, foi uma estupidez tremenda do James. Porque o Echo Brain não uhum, tinha um décimo do tamanho do Metallica e não ia ter. Uhum. Não era como se fosse uma competição. E aí, desde o álbum preto, quem estava na produção do Metallica era o Bob Rock, um cara que já tinha produzido um monte de coisa que fez sucesso. E aí o Metallica falou assim: ah, pra gente tentar dar um jeito aí na vida, vamos fazer um documentário, vamos pôr dois cinegrafistas aqui pra ficar filmando a gente o tempo todo. Isso, inclusive, para quem não viu, tá na Netflix, né, o documentário Some Kind of Monster. uhum, É um título que realmente representa o que estava acontecendo ali, que é o documentário que acompanha, inclusive acho que o Luiz vai querer falar um pouquinho mais aqui agora, acompanha as uhum, gravações do Saint Anger, considerado por 10 entre 10 fãs do Metallica, menos o Luiz, porque aí 10 em 10 é muito pouco, né? O Luiz seria assim o 1 a cada 999, considerado por quase todo mundo o pior disco do disso. Metallica. Metallica. Cara, assim, quando o Metallica lançou Saint Anger, foi um choque gigantesco para todo mundo que era fã. Tinha fã quebrando CDs do Metallica, falando: eu não sou mais fã do Metallica, eu A nunca mais vou galera, ouvir a Metallica galera na já vida. tava quebrando fã do Metallica por causa do rolo do Napster, né? Quebrando o Sim, CD do Metallica por causa do rolo do Napster. cara, foi muito. Como é que eu posso dizer? Esse álbum encaixou perfeitamente com o que o Metallica estava passando. É verdade? Porque todas as músicas são agressivas. E o Metallica ele fugiu totalmente do que ele era. Ele saiu do thrash e cortou completamente os solos, entendeu? Então a galera ouviu o álbum e não entendeu nada. Eu não entendi nada quando eu ouvi E, o álbum. e o Kirk ficou puto com isso, né? Sim, ele ficou muito puto, porque o cara ele adora. E a afinação em dó, nossa, pesadíssima pro Metallica, né? E E já tem um cara, som pesado, mesmo sem dropar a sim, afinação, né? Dropando fica ainda mais grave. nossa, exatamente. E cara, assim, contrariando o que muitos fãs do Metallica dizem ser o pior álbum do Metallica, esse para mim é o melhor, é o meu preferido. Assim, Eu não sei nem o que falar pra você. eu É entendo. aquele negócio, cara. É muito particular o disco que você vai gostar mais. Só que às vezes Uhum. eu falo, puta, mas como que ele consegue, cara? Porque eu acho muito ruim, cara, o Senenga. Acho muito ruim. Cara, dizem as más línguas aí, corre a boca pequena aqui na nossa cidade, que o Luiz mais gosta desse disco é o som da bateria. Não, não, não. Não, uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus. E, Acho que e nesse disco, só fazer um comentário, nesse disco o Lars deve ter se inspirado em algum episódio do Chaves, tá ligado? Que ele fez bateria de panela. totalmente. Não, foi ele com o tacho de alumínio dele, né, para fazer as músicas, porque, nossa, e durante muito tempo eu ouvi esse álbum e a bateria me incomodava muito. Hoje não me incomoda muito mais, né? Hoje não, hoje tá tranquilo, mas se eu parar um pouco para prestar mais atenção na bateria, aí sim me incomoda demais. E assim, cara, eu
poderia dizer que Saint Anger, o nome do álbum é o nome da música, seria o maior destaque desse álbum, justamente porque ela, cara, representou tudo que o Metallica passou e estava passando naquela época. Frantic, eu acredito ser uma música muito boa também, e uma música que o Metallica também fez um clipe. Eu acredito que dessa música, o clipe, eles só fizeram de Frantic, Saint Anger e The Unnamed Feeling, que é uma música que nossa, eu gosto muito dessa música, cara. E eu posso dizer que essa foi a ressurreição do Metallica, porque quando ele lançou Saint Anger, ele morreu. Ele ficou 5 anos sem lançar nada. Deixa só eu fazer uma pequena parte histórica aqui, que a gente não falou. Uhum, O Bob Rock gravou uhum, todos os baixos do disco. Só que aí sim. que acabou o negócio, que precisavam no baixista. Aí chamaram o Robert Trujillo, que já tinha tocado no Uhum, Suicidal Tendencies, já tinha tocado com o Ozzy. uhum. E, cara, você olha pra cara do Caboclo, ele não tem nada a ver com Metallica. Nada. Você Absolutamente olha nada. ele no palco, a postura dele no palco não tem nada a ver com a do Metallica, Uhum, mas o som encaixa. muito. O som encaixa. E ele é o baixista que ficou mais tempo no Metallica. Ele Sim. já tá há 20 anos no Metallica agora. Ele entrou em 2003, né? Uhum. Uhum, 2003. O, o Jason ficou 15 anos. E, obviamente, o Cliff Burton ficou 4 anos, né? Porque ele morreu, né? Mas ele tá. uhum. Bem, você olha para aquele cara, você não imagina aquele cara no Metallica. Às vezes eu procuro, assim, shows do Metallica mais antigos pra assistir, cara, e, assim, você vê os caras tudo bem de preto, ou de coisa de couro, assim, e ele tá, tipo, de bermudão e camisa de basquete, uns bagulho, tipo, Mano, mano, esse cara exato, tá buscando um rolê alternativo, tá ligado? eu enxergo ele numa banda de hardcore, tal, né? Tem mais a ver com o estilão dele. Vê que ele fica rodando o palco Uhum. com baixo, né? Mas enfim, mas encaixou bem, né? E apesar dele ser o Sim. baixista que tá mais tempo, são 3 discos só, né? Uhum. Uhum. Mas enfim, agora o Luiz vai falar para nós desse disco aqui, né, Luiz? Death Exatamente. Magnetic. Magnetic. Cara, essa foi, assim, foi falado por todo mundo que era a volta do Metallica. E foi a volta do Metallica, de fato. Cara, todas as músicas lindas e, assim, cara, eu não sei nem o que eu falo, porque eu realmente eu gosto de todas as músicas. Não tem nenhuma música desse álbum que eu não goste. Ah, tem E, uma aqui que eu não quero. Tem e uma aqui qual? que The Unforgiven 3. Eu Ah, sabia que era essa. Eu falei assim, ele já reclamou da The imaginei. Forgiven 2, The Forgiven 2, a 3 também não vai da outra. Jesus. E eu gosto É. da Never Comes, que é o grande clássico desse disco, na minha opinião. All Sim. Nightmare Long, a puta música do caralho também. Gosto da Nossa. Suicide and Redemption, que é a Metallica voltando a fazer instrumental depois de muito tempo. Uhum. E tá bom, essas são as minhas favoritas. Cara, My Eu acho Apocalypse. Cyanide também é uma música Hã? legal pra caramba, cara. Não, é boa, eu falei quais são as minhas favoritas. Aí não dá pra falar todas são as favoritas também, né? É. Ah, sim. Cara, qual é o favorito de todas? E, toda. Todas. E, cara, My Apocalypse lembra muito Battery, cara. Assim, pelo menos pra mim. Então, cara, eu acho que o Death Magnetic é o Metallica voltando a fazer thrash metal. Sim. Porque o Metallica não fez, desde o álbum preto até o Saint Anger, o Metallica não fez thrash metal. Uhum. Aí ele fez muita coisa. E fez muita coisa boa. Mas não fez thrash metal. Aí vem o que talvez seja a maior cagada da história do Metallica, que é o disco que eles fazem com o Lou Reed. Esse eu não tenho. Eu não tenho, por que que eu não tenho? Vou contar porque eu não tenho. Porque eu ignoro a existência dele. Eu finjo que não Finge que existe. ele não tá lá, né? Hã? Tem que Finge que não fingir, tá cara. lá, entendeu? Tem que fingir.
Porque, ó, na verdade é um disco assim, é uma ideia bacana. Eles pegaram duas obras do é, Frank Wedekind, que é um dramaturgo alemão. As duas obras são Earth Spirit e Pandora's Box. Eu não sei como é que é o título em alemão e provavelmente não tem título em português. E aí Uhum. fizeram as músicas lá junto com o Lou Reed. Eu lembro que na época eu fiquei, pô, da hora, velho. Metallica gravando com o Lou Reed. Lou Reed é um artista que eu admiro pra caramba também, mas ficou, velho. Mas ficou bosta, mas ficou ruim. Esse eu nunca vi ninguém elogiar. Esse eu nunca vi É, ninguém elogiar, mas nem tipo, essa música. Não. Não. É, zero. na verdade, isso é 2011, né? Eles Uhum. lançaram no mesmo ano um EP que chama Beyond Magnetic. São Eric. 4 músicas das sessões Death Magnetic. Ah, vamos lançar essa bodega aí, vai lançar, lançou. E é bom, viu? É bom esse EP. Tem umas músicas Uhum. bem da hora, cara. Então, assim, o Metallica não ficou parado em 2008, 2016. Lançou coisa, fez muito show, obviamente, né? Mas teve aí essa Sim. desgraça e talvez, sei lá, mano, pra se recuperar dessa coisa, essa atrocidade aí que eles fizeram, que é o Lulu, eles lançaram o EP ali e falaram, gente, ele não ficou ruim, não, tá? Tem umas coisas boas aqui ainda. É tipo, pra recompensar, né? Os caras falam assim, ó, foi Pelo menos mal aí. com Vamos 4 musiquinhas, fazer. né? Bom, aí depois do Lulu, 5 anos depois, o Metallica, né, volta a fazer mais um disco, e é uma diferença de 8 anos para o Metallica fazendo um disco só deles. E aí vem o Hardwired to Self-Destruct, que é o nome inteiro do disco, mas que muita gente só chama de Hardwired. Pelo menos eu, tipo, bastante coisa na internet eu vi só se referindo ao disco como Hardwired, e ele é um disco duplo, cara. Ele é grande pra caramba esse disco. O duplo ainda é uma versão, porque assim, eu não tive dinheiro para comprar, porque ele tem uma versão tripla. Uhum. Só que era R$ 200, aí eu não consegui comprar. Esse aqui mesmo, né? Nossa, Fazer o quê? caramba. E aí, na época da produção do disco, o Lars saiu dando entrevista falando, não, porque isso é o Metallica voltando ao Clenol, voltando às origens. E, sinceramente, não é. Cara, assim, tem um gênio na internet que eu queria muito saber qual que é o usuário dele no YouTube, mas ele pegou, porque o Metallica foi soltando todo o making off do disco, só que soltando, tipo, uma música por cada vez, tal, como que eles estavam fazendo na produção. E esse cara pegou tudo e colocou em ordem, para você, sei lá, assistir de uma forma mais confortável na, na sequência do disco. E, cara, ali você vê claramente como o James Hetfield, e mais principalmente o Lars, são meio que os donos da banda mesmo, cara. Porque eles começam a gravar e todas as composições, tirando uma, são assinadas só pelo James Hetfield e pelo Lars Ulrich. E aí, pô, você vê os caras, tipo, o Lars começa a fazer alguma parada na bateria, e ele fala, não, ó, porque agora fala pro James, ou fala pro Kirk. O Kirk, ele é o mais avulso, assim, porque ele só vem pra gravar um solo, tá ligado? Até então, os caras ficam gravando o James Hetfield falando, o Lars ali, o Trujillo acompanhando, e aí fala, chama o Kirk pra gravar um solo aí. Mas você vê essa importância não, mas assim, como os caras se portam dentro do estúdio, gravando, os dois compondo juntos, é muito foda. E eu achei legal também que nas partes que o James Hetfield vai gravar, eles gravaram esse disco, acho que foi o primeiro disco do Metallica gravado inteiramente dentro do QG deles lá, né? E então, tipo assim, o lugar onde eles estão ensaiando, estão fazendo a composição das músicas, eles são todos tem várias bandeiras de vários países, de turnês do Metallica. E o lugar onde o James grava só a voz, tem uma bandeira assim, tipo Metallica Brasil. Aí, putz, o cara gosta de nós caramba. E falando aí das músicas do Hardwired to Self-Destruct, a primeira música já é muito porrada que Hardwired, e, cara, ela traz, assim, um quê daquele Metallica do thrash metal, mas eu acho que fica pouco nisso. Porque, às vezes, eu sinto que o Metallica tá fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Assim, não sei se deu para ficar claro isso, mas, assim, parece que ele tá se repetindo. As músicas me, me trazem a sensação de serem muito parecidas umas com as outras. Mas essa primeira música que abre o disco,
é um diferencial. Moth into Flames também tem, putz, uma melodia boa pra caramba. E são músicas um pouco mais curtas, talvez, também. E aí tem uma música que é Murder One, que é em homenagem ao Lemmy. Achei muito foda. E a música que fecha o disco, que é Spirit Out the Bone, também traz esse sentimento que talvez o Lars tivesse comentado sobre trazer um pouco do Metallica antigo de volta. Mas assim, fica nisso. Acho que o resto do disco não tem grandes músicas comparadas a outras músicas Metallica, mas é um disco bom. Não, tanto o Death Magnetic quanto o Hardwired são discos bons, né? A minha favorita é a Atlas Rise. A minha também. Ah, é? Então, cara, Aham. uma curiosidade aqui, né? O Death Magnetic foi produzido pelo Rick Rubin, que é um cara que já produziu muita coisa boa, o engenheiro era o Greg Fidelman, que aí depois foi produzir o Hardwired. Aí, né, o Metallica lançou em 2020 o SM2, e esse eu não ouvi, pra ser bem sincero. Em 2021 saiu isso aqui, que é o Metallica Blacklist, Uhum. que sinceramente isso aqui é muito coisa para colecionador, né, cara? Que são várias versões com várias pessoas tocando, várias bandas tocando, todas as músicas do Uhum. Black Album, e aqui você tem um disco quádruplo. Para mim, esse disco Nossa. aqui já. Tô até fechando errado aqui. Para mim, esse disco aqui já vale por isso que eu comprei, né? Vale pela primeira música, que é Enter Sandman, tocada pelo The Warning. Uhum. Então, só isso aí já não precisa mais nada. Tem Ghost aqui, mas tem umas coisas desgraçadas também. É um disco que é muito difícil de ouvir. Eu ouvi um monte de Enter Sandman, um monte de Nothing Else Matters, um monte de não sei o quê. E aí agora o Metallica volta em 2023 com 72 Seasons, né? O título que faz referência aí aos 18 primeiros anos da vida de uma pessoa. Cara, vou falar uma coisa. O lançamento desse disco prova a relevância do Metallica, Uhum. porque eles soltaram ali o. Aí é chato, né, velho? Porque eu tô mostrando a coleção inteira de Metallica aqui e não tenho novo para mostrar. Porque esse, esse disco foi lançado no Brasil pela Universal e eles ainda não começaram a entregar as cópias físicas. Quem comprou vai receber tanto em vinil quanto em CD, vai receber só em junho. E aí, né? Nossa. A gente não podia esperar até junho para gravar esse programa. Caramba. Seria um pouco complicado. Cara, mas uma coisa aí que o Lucão falou, do Metallica voltar às origens, que não sei o quê. Cara, todo disco que o Metallica lança, o povo tá esperando que ele volte às origens. Só que a verdade é que não vai voltar. Uhum. Não tem como você esperar que os caras com 60 anos de idade gravem o novo Kill Em All que eles gravaram quando tinha 20. Uhum. Sacou? Não tem como esperar um negócio desse. Esperar isso é você querer se frustrar sempre. Sabe? É a Sim. questão da expectativa. O que que eu espero? Eu espero o Metallica lançando um disco que o Metallica soe como o Metallica deve soar agora. Uhum. Eu espero o James, que tá, cara, é impressionante. Mas esse maluco tá com 60 anos de idade, sei lá quantos anos ele tem, mas mais ou menos isso, cantando bem Uhum. pra caramba. O cara tá Demais. cantando muito, sabe? O É um cara, absurdo, cara. as aulas de canto que ele fez Porque assim, na década de 90 fizeram bem pra ele, velho. do caramba. Mas assim, eu comparei primeiro a diferença de vocal do Death Magnetic pro Hardwired. E aí, cara, eu falei assim, cara, parece que ele tá cantando melhor do que ele tava cantando, tipo, há 8 anos atrás. Só que não é melhor porque
ele tem mais técnica, também por isso, mas parece que ele tá com mais vontade da parada, parece que ele tá cantando ali, tanto que ele volta a fazer muito drive com a voz nesse disco, ele tá cantando melhor do que ele tava cantando lá em 2016. Cara, eu vou dizer assim que o Metallica, eles poderiam não lançar mais discos. Sabe, eles iam continuar fazendo turnê, ia continuar tocando em festival, ia continuar lotando os lugares. Uhum. Eles poderiam não lançar mais discos. Então, Sim. considerando esse intervalo deles de 5 anos, 6 anos, 8 anos entre os discos, significa que eles estão gravando porque eles querem gravar. E tem que ter tesão para gravar o negócio. E isso eu percebo. Isso eu percebo nos Uhum. 3 últimos discos. Porque no Saint Anger não dá pra Uhum. você perceber isso, porque os caras não estão com vontade. É só você ver a Sim. brigaiada que foi. Se você assistiu Some Kind of Monster, sabe, o negócio, tipo, não tem mais isso. E agora tem um negócio bacana, né? Que o Robert Trujillo está efetivamente participando das composições. O Kirk Uhum. volta a participar das composições, né? E isso eu acho muito bom. E aí os caras lançaram Lux Eterna primeiro. Cara, pra mim é a melhor música do disco. É uma música Sim. potente. É uma música, é a mais curta do disco, né? Aham. Não cansa. Porque, cara, eu gostei do 72 Seasons. Realmente gostei. Mas Uhum. não deixo de achar o disco cansativo. Uhum. Quando eu ouvi a primeira vez, no dia que saiu, foi muito engraçado, porque assim, eu não tenho. É difícil pegar um tempo assim, ó, vou sentar agora e vou ouvir o disco. E quando é um disco tão comprido, é mais difícil ainda. O disco tem quase 80 minutos, velho. 77, se Uhum. não me engano, sabe? Então é difícil achar esse tempo, né, pra, pra sentar e ouvir. Então, eu ouvi um pouco dele de manhã aqui em casa, e aí depois eu coloquei no rádio do carro, que é uma audição muito ruim, né? Porque você não consegue ouvir prestando atenção quando você está dirigindo, com barulho, que não sei o quê. E eu fui pro trabalho e eu tenho que pegar um pedacinho da Dutra para sair, que eu trabalho em outra cidade, tudo aqui. Não vamos entrar em detalhes, mas eu fico 10 minutos na Dutra. Quando eu saí do trabalho, eu falei, nossa, deixa eu ouvir aqui, eu não vi em que música que tava. A hora que eu tava quase chegando na Dutra, eu dei o play. E aí, tava ouvindo, né, e com aquela atenção falha, né, que a gente tem enquanto tá dirigindo. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Parece que é a mesma música. Será que eu coloquei no repeat e não percebi? A hora que eu saí da Dutra, a música tava tocando ainda, e era a última música, era Enamorado, que tem 11 minutos, que é a música mais longa Uhum. da carreira toda do Metallica. Mas aí não é implicância com música longa, porque eu acho Namorato uma música muito boa, mesmo sendo tão longa. Mas Sim. boa parte das músicas do disco poderiam ser menores. Uhum. Tipo, os solos Uhum. do Kirk não me agradam muito. Tipo, você falou É. que existe uma coisa meio repetitiva, né, em algumas músicas aí do Metallica, do Hardwire. Eu senti a mesma coisa no 70 Seasons, principalmente no que se refere aos solos. Uhum. Uhum. Concordo. Então, assim, eu gosto dessa coisa criativa que eles lançaram na última música, né, no Inamorata, mas as outras pecam um pouco nessa questão. Acho que elas poderiam ser mais curtas. Embora tenha umas músicas muito, muito, muito boas. A 72 Uhum. Seasons tem 7 minutos, né, que é a composição aqui do James, do Lars e do Kirk, é uma das mais trash do disco todo, na minha opinião, né? E pode dar aquela enganada, né? Você pode pensar, pô, mas realmente tá lançando um disco de thrash metal. Esse disco não é thrash metal. Ele tem os elementos que o Metallica sempre teve, mas ele não é um disco de thrash metal. Ele é um disco de heavy metal um pouco mais Uhum. tradicional, com muita influência da New Wave of British Heavy Metal, que é uma coisa que o Metallica sempre gostou.
Mas, como eu falei, não é isso que diminui o disco, porque eu não tô esperando que os caras lancem um disco de thrash metal porradão agora. Existem outras bandas que nunca pararam de fazer thrash metal, que estão fazendo disco de thrash metal até hoje, não sei o quê, mas o Metallica não é essa banda. E eu acho que o Metallica tem total direito de não ser essa banda. Tá? Mas Seven Seas Uhum. é uma música que eu gosto muito, tá? E Shadows Follow. Cara, eu vou falar, viu? É uma música mais tradicional ali, composição do James do Lars. E eu gosto bastante tanto do riff da introdução da música, quanto da bateria. Uhum. Cara, o que eu gosto muito de Screaming Suicide, cara. Eu acho muito boa essa música. E o que me chamou muito a atenção nesse álbum foi a bateria do Lars. Cara, o som tá assim, tá uma coisa de outro mundo. Tá lindo, cara. Tá maravilhoso. Cara, é um dos melhores sons de bateria que o Metallica já gravou. De longe, cara. E Realmente, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que som é esse, cara? De todas as músicas. quando Diferente. saiu o Lux Eterna, eu lembro que o Geraldo me mandou uma mensagem e falou, pô, saiu música nova do Metallica e tal. E eu fui ouvir e eu comentei com ele. Falei, meu, eu achei o som do pedal, principalmente do Lars, um pouco agudo demais pro meu gosto. Só que assim, era a primeira música que estava saindo. Vendo o disco inteiro, e eu nunca fui de elogiar muito o Lars, porque eu sempre achei ele, tipo, dentro do metal, assim. Nunca fui muito fã do som de bateria dele. E Uhum. principalmente o Tenengers desceu um pouco mais, assim, a minha opinião sobre isso. Só que, cara, Aham. nesse disco eu não consigo não elogiar ele, porque eu acho que as melhores coisas das músicas desse disco são as baterias. Eu acho que o Lars ele tá arrebentando com, sei lá, metade. Ele só tem metade da cabeça de cabelo, né? Tá dando Exatamente. champanhe aos poucos, assim, toca de bonezinho. Mas, cara, é incrível ver esse cara tocando esse absurdo de bateria, sei lá, no 11º disco da banda. E, cara, Nossa, cara. sinceramente, E, quanto mais velho você vai ficando, a bateria é o pior instrumento que tem pra você tocar, né? Aham. sim. Cara, outra coisa que eu achei muito boa e que no momento que eu terminei de ouvir todo o álbum, eu lembrei do Lucão, foi a questão do contrabaixo. O contrabaixo está muito presente, cara. E eu achei isso Uhum. demais, cara. Achei demais. Embora eu acho que em alguns momentos é foda, porque a banda, né, a mão do James é foda, preenche pra caralho a guitarra. Às vezes cobre um pouquinho, Uhum. às vezes cobre um Sim. pouquinho o baixo ali. Mas, Uhum. cara, a gente já elogiou o Trujillo, né? Eu acho que ele realmente é digno de elogios. Agora, um negócio interessante Sim. é que eles soltaram 4 singles, né? Seven Seasons, Screaming Suicide, o Lux Eterna e o If Darkness Had a Sun. Uhum. Essa última, quando saiu como single, dos 4 foi a que eu menos gostei. Mas, cara, no disco ela ficou melhor, parece que encaixa muito bem no conceito do disco. Nossa, Uhum. demais. Sacou? Ouvindo ela na sequência das músicas, essa música cresceu pra mim, velho. Eu comecei a gostar muito mais dela do que eu tava gostando quando saiu o Muito. single. Fui procurar coisas recentes, assim, pós-lançamento do disco, ou em 2023 no Metallica, para ter uma noção de como eles estavam fazendo com repertório e tudo mais em show. E aí eu achei, eles tocaram, foram fazer divulgação do disco, obviamente, tocaram em 2 talk shows. Num eles tocaram Lux Eterna e acho que mais um cover, e no outro eles tocaram Master of Puppets e tocaram If Dark, If como é que é o Darkness nome? Had a Sun. Esse Darkness Had a Sun. E, cara, ao vivo, sei lá, eu não gostei muito da música no disco, ouvindo assim, mas ao vivo ficou muito boa a música, cara. Porque eu Uhum. não sei o que tem ali, parece que às vezes eles dão uma acelerada, meio que sem querer, mas às vezes também parece que essa acelerada é só impressão sua. Você tá querendo que a música seja mais. Não sei, eu não sei explicar essa sensação, mas a música ao vivo ficou com uma outra vibe, uma outra energia, cara, que me pegou. Eu não gosto dela no disco, mas ao vivo eu achei muito, muito boa. Eu não No, vi essas apresentações que o Metallica andou fazendo, que tá tudo no YouTube, eu não vi ainda. uhum. Nos shows que o Metallica faz, eles costumam diminuir, se eu não me engano, meio tom do que eles gravam
E tem músicas que eles realmente tocam um pouco mais rápido. Cara, é engraçado, você falou, a hora que você falou do Screaming Suicide, agora a música, ela tá muito na minha cabeça, ela é uma música que gruda. Eu Sim, acho, tá na minha. cara, é muito difícil, porque assim, a gente tá falando de uma banda de 40 anos de idade, 40 anos de Uhum, disco, né? Porque o primeiro disco é de 83. Uhum. E com um monte de clássico. Então é difícil você pegar nos discos mais novos o que vai ser clássico, né? uhum, Eu acho que Lux Eterna tem esse potencial, e eu acho um pouco que Screaming Suicide também tem. Uhum. Eu acho que é a música, assim, porque concordo. ela é gostosa de cantar, apesar da temática pesadíssima. Aquele É. refrão dela, cara, eu acho foda, eu acho foda mesmo. Né? É uma música que eu gosto, eu gosto do andamento dela, é a quarta faixa, Sleepwalk My Life Away, que é a composição do James Lars e do Trujillo. Ela é a mais soturna, assim, eu acho, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu gosto Uhum. disso, né? Uma coisa que eu gosto. Não tô falando que o Metallica virou Doom Metal agora também. Calma, calma lá, né? Mas aí tem uma hora, cara, que tem aquele baixão hipnótico ali no começo e depois ela fica mais groovada. Uhum. Eu gostei desse Eu tive groove esse que o problema. Trujillo traz pra música, né? Só que aí depois desse começo fica um heavy mais tradicional. Uma coisa que, assim, eu gostei muito do jeito que o disco abre as três primeiras músicas. Achei que uma encaixa com a outra ali, dá um ritmo, tipo, acelera ali o disco. No meio, talvez eu tenha ficado um pouco mais esperto, porque as músicas não me pegaram, com exceção de Lux Eterna. Mas eu acho que o disco ele volta a crescer nas três últimas músicas, apesar de, vou falar aqui que eu, sei lá porque, peguei uma birra de namorada, cara. Uma birra, assim, que eu falei, meu, podia ter acabado em Room of Mirrors. Putz, eu acho uma baita música. E, cara, tudo, sei lá, das várias vezes que eu ouvi o disco, chegou uma vez e falei assim, mano, eu não vou ouvir Namorato, velho. Me nego. Porque, puta, 11 minutos de música, cara. Eu Mas comecei a aí ficar de saco cheio. volta pro que eu falei. Apesar de eu achar uma baita música, em todos os aspectos, você já tá cansado. Já tá cansado, porque o disco é muito longo. Uhum. Sabe, ali na meiota, eu gosto do Crown of Barbed Wire. Eu acho que ela tem a melodia, assim, que eu achei maravilhosa. Ela já Uhum. me ganha ali na introdução dela, sabe? Chasing Light, eu acho que não tem muita coisa pra falar dessa música, é boa só. Too Far Gone, você falou nas três últimas músicas, né? Too Far Gone é uma música mais pesada, boa também, né? Uhum. Room of Mirrors, eu também acho, realmente, se, se a gente fosse pensar no cansaço ali, talvez fosse interessante terminar o Room of Mirrors, porque é uma baita música de terminar. É, você falou que a sua favorita é qual, Luiz? É Screaming Suicide. Ah, tá. E a sua, qual que é, ô, Lucão? Tirando o Lux Eterna, eu acho que Seven to Seasons, cara. Eu acho que a Luz Eterna não tem jeito, porque essa música já me ganhou quando saiu e eu ouço ela no disco, eu continuo Uhum. gostando muito. Uhum. E a outra ali que vem em segundo lugar pra mim acaba sendo Screaming Suicide, o que comprova uma coisa. Comprova que os caras acertaram na escolha dos singles. E aí Verdade. aquela questão, velho, gerou um interesse. Gerou interesse, a gente tá aqui 2 horas falando de Metallica. entendeu? Então, eu acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Assim, para mim, o que tinha de ser dito já foi dito, já. A gente já conseguiu extrair, eu acho que uma grande boa parte do que o Metallica é. Ah, cara, eu fico pensando assim, como esse disco vai afetar a carreira após, né? Essa próxima turnê que eles vão fazer, principalmente em questão de repertório, porque assim, Metallica é uma banda que tem muitos clássicos. Eles fazem shows de 2 horas e meia, e ainda assim, às vezes fica faltando uma música que você queria, você pessoalmente, assim, eu queria ouvir, ou o Geraldo estava dizendo, eu queria ouvir essa música, que é um clássico, às vezes eles não encaixam. E eu queria ver como que eles vão pegar as músicas desse disco e encaixar na turnê
tipo, não disputando, mas tendo um trabalho árduo de escolher o repertório daqui para frente. E espero que eles façam escolhas ótimas e venham para cá tocar elas, porque queria ver o Metallica, assim, eles já vieram várias vezes pro Brasil, mas eu nunca tive tanto interesse em ver um show do Metallica quanto eu tô agora. Cara, então, a gente vai ter uma ideia aí quando eles começarem a turnê, e isso que você falou do repertório, tem essa coisa de eles estarem começando esse primeiro braço aí do turnê, fazendo 2 shows em todas as cidades em que eles vão tocar, Uhum. e com repertórios diferentes. Então, isso tem a ver com Metallica ter um repertório gigantesco, com um monte de clássicos, com um monte de música boa que não é clássico, sabe? Uhum. Que os fãs às vezes gostam, querem ver, nunca tocou, eles devem fazer isso. Então, eles vão fazer 2 shows e eles estão com esquema de preço ali, de comprar para os 2 shows e que não sei o quê, né? Vamos ver. Eu não sei se quando eles saírem desse primeiro braço da turnê e vierem para América do Sul, por exemplo, que tem um público muito grande, não sei se eles vão continuar fazendo isso. Uhum. E, bom, shows aqui são mais caros, né, velho? Você pagar para ir em 2 shows É. assim sempre é muito mais complicado. Embora eu não duvide da capacidade metálica de lotar quantos shows forem. Tá? De É. repente faz 2 shows em São Paulo, faz 2 shows no Rio. Esse esquema deles impede eles de tocarem em festivais, né? Se eles não quiserem, né? Eles vão fazer isso. Mas, por outro lado, o festival muitas vezes é o que propicia que eles venham para países mais distantes com as turnês deles, né? Uhum. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o joinha, coloca aqui nos comentários qual é o seu disco favorito do Metallica, coloca qual a sua música favorita do Seventh Seasons, coloca a sua opinião sobre o disco, né? Só vamos pedir para vocês não ficar brigando com a gente, opinião é opinião, música é arte, cada um recebe isso de uma maneira diferente, né? Não adianta vir os Uhum. comentários e falar, o Metallica morreu no Master of Puppets. Pô, você morreu no Master of Puppets, nem sei o que você está ouvindo nesse programa. Sinceramente. Porque, pô, pra morrer faz 35 anos e complicou a vida, né? É, Mas, ó, grande abraço para todo mundo. Se não se inscreveu, faz gentileza aí, se inscreve no canal. Tamo aí, semana que vem tem mais.